Pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando então. Bateu 7h30 aqui, né? Eu acho que a gente já pode então iniciar. Eu vou fazer a primeira apresentação do texto hoje, mas antes de entrar no conteúdo do texto propriamente dito, né? Vamos conversar um pouco aqui, apresentar rapidamente como é que foi essa proposta, né? Antes de mais nada, eu queria deixar minha solidariedade, né, aos amigos, familiares, os camaradas, né, pelo falecimento do camarada Hector Benoit, né? Eu acho que tem pessoas aqui na sala que podem falar melhor do que eu sobre o Hector, né? Mas assim, é muito ruim quando nós perdemos uns dos nossos, né? Um imprescindível, importantíssimo, né? Militante, histórico, né? Revolucionário, né? Então fica aqui minha solidariedade, né? Ao camarada, aos familiares e todos os camaradas do Hector, né? Pessoal, eu fico muito feliz, né, da gente estar se encontrando aqui hoje, embora o dia, né, diante do falecimento do Hector, para falar de um texto do Trotsky, né? Um texto que tem todo um contexto aí muito importante e diante do nosso presente, né? De crise de organização da classe trabalhadora, né? Enfim. A princípio, esse seminário, ele nem tinha essa proposta, né? Eu estava fazendo um estudo particular desse texto, né? Pegando mais a contrapelo o texto mesmo, né? O momento ali do, do início da Revolução até 23, né? 24. E eu falei, poxa, por que não abrir isso? E eu tenho camaradas que já estudam isso há muito mais tempo, né? Então, acho que foi muito bacana. Os camaradas atenderam o chamado, eu acho que isso é muito legal dessa forma, né? Então, a proposta aqui é a gente se reunir, cada um vai apresentar, vocês devem ter visto lá um gráficozinho lá, com cada dia um apresentador, né? E eu acho que é isso. Pelo tempo proposto, é tudo proposta, tá? A gente sela isso aqui agora ou fazem outras propostas aí. A proposta inicial é 45 minutos de exposição, até 45, né? E mais 45 de debate. Eu sei que é tudo muito curto, mas eu acho que como esse seminário Trotsky ficou pomposo, né? Mas é uma coisa muito, muito humilde, muito simples, né? Para a gente poder apontar, introdutoriamente que seja, por esse tempo não dá para ser diferente, e trazer um debate, né? Eu sei que tem muitos camaradas aí, eu estou vendo o camarada Carlos, fico muito feliz, né? O camarada Galo, né? O professor, eu falo Galo, viu, Galo, mas não é tão íntimo para todo mundo, né? Mas, enfim, todos os camaradas estão estudando há muito mais tempo isso. Isso é muito rico, né? Porque várias pessoas, além da gente que vai apresentar, desejaram participar, estão aqui, cada um está num momento, né? Então, acho que nesse sentido é importante a gente tentar dialogar com todo mundo, claro, na medida do possível, né? Se vocês estiverem em acordo, né, a gente pode então fazer dessa forma: 45 minutos até 45 para expor e mais 45 para o debate, para a gente garantir aquele teto das 9 horas, né? Tudo isso é revogável, né? Então, é proposta. E eu acho que seria muito importante na hora do debate, a gente já acertar agora aqui, alguém ficar com a tarefa de fazer as inscrições. Alguém se habilita? Eu estou propondo inscrições até 3 minutos, para poder rodar, né? E todo mundo que quiser falar, poder falar, etc e tal. Até 3 minutinhos. Propostas, viu? Aí quem pensar diferente pode colocar outra proposta aí. Alguém pode ficar com essa tarefa? Nos outros dias... Olha o chat aí, Jean. O Murilo se Já ofereceu. escolheram, já é. Obrigado, Ana. Aqui. Beleza, Murilo. Valeu, então. Tranquilos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa introdutória, assim? Não, eu não tenho nada para falar, assim, só concordo com sua ideia inicial. Eu acho que a partir desse primeiro dia de estudo, né, de seminário, a gente avalia no próximo se diminui a apresentação, diminui o tempo dos demais, né, participantes. Sim, acordo, sim, claro. Muito bom. Tranquilos então, camaradas? Ô, Alessandro, fica à vontade, camarada. Opa! Não, mas eu queria parabenizar pela iniciativa aí, juntar essa galera toda para discutir esse texto importante aí. E fiquei muito feliz que essa reunião esteja acontecendo e tal, e obrigado pelo convite. Valeu, Alessandro. É, aqui, é. Oi. Oi. Jean, Sim, Carlos, vontade. eu também gostaria de parabenizá-lo aí
diante da iniciativa. Eu acho que esse é um texto muito importante do Trotsky, né? Pouco discutido. Quando eu estudei ele, já faz algum tempo, não tinha a versão em português ainda, não consegui encontrar ele em português, eu estudei ele em espanhol. Então, eu acho que é um texto fundamental e espero que o seminário seja muito bom, muito proveitoso. E também prestar aqui uma homenagem ao Hector. Eu conheci em 2007, militei junto com ele entre 2008 e 2012, e ele foi um dos caras que me formou, assim, intelectualmente. A leitura sobre a dialética, sobre a crítica dialética do Capital, realmente é meu guia de leitura sobre o Capital até hoje. Então, é realmente muito triste aí o falecimento do professor Hector. Pode crer. Legal, Carlos, você ter falado, né? Acho que é muito importante isso, né? Hector presente, camaradas, né? Isso é muito importante. O Murilo, tá contigo aí, se alguém levantar a mão aí, você administra aí, tá, camarada? Tranquilo, eu ia pedir, na verdade, só para centralizar os pedidos de inscrição no chat, porque acredito que pelo menos não consiga muita confusão, assim, com algumas pessoas se inscrevendo pelo chat, outras levantando a mão, que também tem esse artifício, né? Então, acho melhor que todos, se forem se inscrever, que mandem pelo chat, que aí eu consigo organizar melhor. Bacana, legal. Bom, camaradas, então vamos lá, né? Esse texto, eu preparei alguma coisa aqui, né, em relação a essa primeira parte, mas eu queria fazer um esboço, né, uma tentativa de esboço histórico aqui para introduzir o assunto, né, qual é o contexto histórico desse texto, né? Nós sabemos, né, que a gente está num grupo de vanguarda, literalmente, me parece, né? A Revolução de 17, ela foi feita, mas contando com a desembocar da Revolução em outros países, como a Alemanha, Hungria, né? Nós sabemos também que nada disso deu certo. A situação de organização partidária na Rússia tem todo um histórico, né? Muitas vezes a gente quer entender o Partido Bolchevique ou o Partido Comunista Russo, né? No caso dos anos 20, mas a partir de, sei lá, de 1921, 23, tem toda uma historicidade, né? Eu acho que isso é importante, né? O Trotsky traz a necessidade de pensar o partido historicamente, né? Ele vai propor uma periodização aqui. A burocracia já tinha sido criticada há muito tempo já dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, né? Vários grupos que faziam crítica à burocracia, né? Até antes de 1905. Essa tendência de desenvolver debates fraternais, né? Nem sempre tão fraternais, né? Mas desenvolver debates pretensamente, ou seja, em tese fraternos entre os revolucionários faz parte da tradição do movimento operário, né? Eu acho que é uma coisa importante a se reivindicar. E é claro que o partido bolchevique, quando ele a partir de 12 principalmente, né, como partido mesmo constituído, é claro que existem divergências dentro do partido, né? E muitas pessoas, como o próprio Trotsky, né, que não era necessariamente nesse momento, né, orgânico do partido bolchevique, vai ter outras leituras, mas há diálogos entre os revolucionários. Isso é muito importante, né? Bom, então nesse sentido, pós-revolução, né, tem uma série de problemas acontecendo na Rússia, né, de como continuar organizando a classe trabalhadora, de como tocar aquilo, né, aquele processo todo. Né, há um conjunto de frações dentro do partido, né, 1917, 1918. Né, você tem, em 1921, uma guerra civil, né, brutal, que assola os militantes, a população russa em geral, né, coloca uma nova composição social no partido depois de 17, né, isso fica muito nítido em 18, né, então é claro que vai ter uma série de discordâncias, né, de deliberações em relação às tendências, às frações, né, isso vai gerar uma tradição também de conflito dentro do partido, né. Em 1923, a burocratização é latente, né. Lenin já tinha apontado essa burocratização, né, mas nós sabemos também que nesse processo todo Lenin ficou debilitado, né, e é claro que nesse contexto de necessidade de continuar o processo revolucionário, a crítica deveria continuar também sendo feita, né. Alguns membros dentro do partido criticavam o centralismo, né, e reivindicavam mais democracia, menos centralismo.
Trotsky vai entender que uma parte dessa ala, né, que reivindicava isso, está muito ligado a um discurso de solicitação da democracia de forma muito demagógica, vazia, abstrata, né? Ao mesmo passo que ele identifica uma espécie de oportunismo nessas tendências, né, que se queixava do centralismo, ele também vai descer a lenha no próprio comitê central do partido, né? Então ele não faz só a crítica a determinados grupos que ele vai entender como abstratos, demagógicos, né, quando falam de democracia, mas ao fazer a crítica também a esses grupos, ele vai criticar o Comitê Central, do qual ele era parte também, né? Isso é importante. Né? E ele vai escrever uma carta, né? É a carta famosa de 8 de outubro de 23 ao CC, onde ele vai fazer a crítica a esses democratas demagogos, mas também vai fazer crítica à burocracia, né? E vai chamar a atenção, porque na sequência, dias depois, semanas depois, outro grupo também de militantes vão escrever, 46 militantes vão escrever também, com ressalvas, né? Nem todos pensavam igual, mas uma plataforma, né? Que ficou conhecida como a plataforma dos 46, ou a Carta dos 46, velhos bolcheviques, que criticavam também, né, essa burocracia no partido, etc., essa centralização, esse afastamento da casta burocrática, né, das massas, digo, da classe operária, das bases do partido, o texto fala muito de bases, né? E isso vai cair para o CC, naquele momento, final de 23, com uma tijolada gigantesca, né? E é claro que o CC, vou chamar assim, falo CC, mas é muito amplo, né? Dentro do CC você tem um grupo que ajuda o CC a dirigir o partido, né? E claro que vão responder imediatamente, né, a carta do Trotsky e a carta também da plataforma lá dos 46, né? E vai acusar esses camaradas de fracionismo, ou seja, de estar provocando a fração, né? Bom, exatamente o que se havia deliberado anterior ao Congresso, ou seja, quebrando literalmente deliberações congressuais. Quando que, na realidade, né, entendo assim, a gente está aqui para discutir essas coisas, se tratava de críticas, né, dentro dessa tradição, né, que se construiu inicialmente o Partido Bolchevique, né, críticas olhando na bola do olho, né, e, enfim, nem todas eram assim, mas essa carta dos 46, a carta do Trotsky, não era uma proposta fracional, pelo contrário, no caso do Trotsky, era exatamente, na leitura do Trotsky que eu tenho aqui, né, ou seja, era exatamente para poder evitar esse fracionalismo e dando espaço para esses demagogos, né, que era necessário realmente rever posicionamentos do partido, dos militantes do partido no aparato, né, nos cargos de Estado, etc. Então, em linhas gerais, assim, estou colocando só dessa forma. Então, o texto, né, chamado... Antes disso, só me permita uma coisinha. O CC entendeu que tinha que dialogar, de alguma forma neutralizar. Eu estou muito me baseando aqui no que eu estou falando hoje, vou falar aqui agora, é baseando no Pierre Brouet, no Carlos e na tese do Márcio, que é um camarada que também está no seminário aqui, né? E é óbvio, no texto do próprio Trotsky. E alguns outros textos, que algumas edições trazem a própria carta do Trotsky, a carta da plataforma dos 46, e aí vai. Então, nesse sentido, o Comitê Central, ele tinha que dar um jeito de neutralizar isso, né? Eu estou partindo do pressuposto aqui que não é um assunto inédito para todos que estão aqui, tá? Então, estou dando saltos galopantes aqui. Uma das formas foi aceitar, de primeira mão, né, discutir essa questão da burocratização no partido, né? E aí o Comitê Central, junto com o próprio posicionamento de aceite do Trotsky, vai propor uma resolução. Eu não sei se todo mundo aqui já teve militância partidária assim, né? Mas enfim, uma resolução que abria a possibilidade de debate, sobretudo naquele momento e nos momentos posteriores, do debate sobre a questão do novo rumo, né? Novo curso, né? Ou seja, que precisamos realmente ver um novo curso, vamos debater, vamos colocar esse debate. Onde é o debate? O debate é feito, a princípio, no jornal, no Pravda, né? E aí tem esse conjunto de textos que depois o próprio Trotsky vai organizar com uma pequena brochura, no começo de 24, que ali no finalzinho de 23 ele começou a escrever e debater, né, a partir do Pravda, né? Esses textos, alguns foram publicados no Pravda, outros foram organizados nesse processo da passagem de 23 para 24, e no comecinho de janeiro de 24 aparece como brochura, né? E aqui é um ponto, acho que muito importante, porque o Trotsky assina, né, essa resolução da Troika, né? Tudo bem, Troika, né? Depois a gente vai debater. Né? Ele assina e concorda, né? Nitidamente me pareceu, ao ler o texto, né, que é uma forma de tentar silenciar, né, a oposição. Não como oposição, organização, mas a oposição, os oposicionistas de 23, vamos chamar assim, né? Trotsky e os 46 e alguns independentes.
Qual é o motivo que faz Trotsky assinar essa resolução, né? Eu tenho uma hipótese aqui que, na realidade, eu estou reproduzindo, né? Eu acredito, como o próprio Brouwer coloca, né, Trotsky já tinha em mente a própria conferência. Conferência é uma instância que intermedia os congressos do partido, que é a instância máxima de deliberação, né? Essa conferência ia acontecer e muitos vão pensar, o Trotsky já está, ele saca que é uma jogada de neutralização da Troika, né? Aceitar formalmente, né? Na forma retórica vai ser aceitar, debater a burocracia, mas Trotsky está com a visão ali na conferência que vai ter o ano que vem, né? No caso, no começo de 23. Bom, pode discutir depois, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Eu não sei exatamente, né? O artigo do Carlos é muito esclarecedor em relação a esse processo todo aqui que eu estou tendo tarefa aqui de apresentar muito rapidamente, né? Pois bem, então esse debate vai ocorrer no Pravda, né? E o primeiro texto, não é o primeiro texto que vai ser publicado no Pravda, né? Mas é o primeiro texto que aparece na organização da brochura, né? O novo curso, né? Ou seja, novo curso, a proposta é a resolução, é a proposta da resolução de dezembro do Comitê Central, né? E o texto do Trotsky, que depois vai ser organizado, chamado O Novo Rumo, fazendo referência à propositura da resolução com esse nome de novo curso, né? Então, o novo curso aqui está organizado, né, com 7 capítulos. Cada camarada aqui vai apresentar inicialmente assim os pontos centrais que acha importante desse capítulo para depois a gente discutir. A minha tarefa aqui, como eu estou puxando a coisa toda, né, é apresentar esse primeiro capítulo, né, que esse é um segundo artigo que ele publicou na realidade no Pravda, né, em 29 de dezembro. Tudo isso aí então, 1923, né? Esse texto, né, intitulado As Gerações do Partido, se a gente vê a Nathalie, que estuda aí russo e tal, falou, olha, tem coisas a mais aqui no título, né? Mas, em linhas gerais, entendemos, né, ou seja, as gerações, acerca das gerações do partido. A publicação em espanhol vai colocar as problematizações acerca das gerações do partido. O objetivo central é discutir, iniciar um debate, da parte do Trotsky, né? Iniciar um debate, né? E nesse sentido, ele diz o seguinte, olha, a partir de Moscou, ele está se referindo, né, à direção do partido, né? Se problematiza, e ele faz uma problematização em cima da problematização. Se diz o seguinte, a partir de Moscou, estão confundindo ataques pessoais com um debate sobre a questão geracional, né? Realmente há uma confusão, ele vai problematizar isso, né? Ele vai dizer o seguinte, para poder entender o que está acontecendo agora no partido, a gente precisa, a primeira coisa, é entender que a história do partido deve ser considerada. Não dá para entender o que está acontecendo agora entre nós aqui, ou seja, no nosso tempo, no presente deles lá, né? Se a gente não considerar a história do partido, né? Que é uma história longa, né? Se pensar, ele fala, olha, é um piscar de olhos, é muito rápido pensar em parâmetros cronológicos da história, mas tem uma historicidade já aqui que está acontecendo, né? E nesse sentido ele inicia o texto apresentando, como quem não quer nada, a princípio, né? Uma periodização da história do partido, para se entender o que estava acontecendo naquele momento, né? Eu acho que aqui eu chamo a atenção já para um aspecto importante, para quem lê Trotsky já sabe que isso aqui é batido, né? No pensamento do Trotsky, reivindicar a história. Isso é muito importante. Isso é uma sintonia com a concepção de método do Marx, método não no sentido acadêmico, nada dessas coisas, mas no sentido de caminho que se faz para desenvolver uma análise e caracterização de determinada realidade concreta, né? E ele chama atenção exatamente para isso, para entender o que está acontecendo ali, não simplesmente pelos fenômenos, pelo texto X, Y, Z de algum militante que reclama ao Bureau, o CC, né? Mas entender a processualidade histórica, não entender, não tomar a aparência como todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem um debate metodológico aqui riquíssimo, ao meu ver, né? Então ele propõe lá quatro momentos, né, para entender a história do partido naquele momento, né? Ou seja, o primeiro momento ele chama de item A, né? A preparação, né, para outubro, né, que demora, tem aí mais ou menos um quarto de século, ele diz, né? Ou seja, desde a criação das primeiras movimentações do Partido Operário Social Democrata Russo, né, até chegar a outubro, ou seja, ele chama de momento de preparação. O próprio momento de outubro, né, o momento da tomada do poder, o momento posterior à tomada do poder, e um quarto período, né, ele chama de o novo curso, né? Ou seja, aquilo que a resolução estava propondo a partir das críticas que ele fez e que a plataforma dos 46 também fizeram, né? E nesse sentido, tem ali uma proposta de debater um novo curso, né? Ou seja, que seria o presente em que eles atuavam naquele momento, né? Então, no primeiro momento, eu vou tentar, eu fiz muita coisa aqui, talvez o tempo não me permita, mas esse primeiro momento, então,
ele disse que foi o momento para comprovar, né, a ideologia, a organização do partido e a própria composição do partido, né, esse período que vai da fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, né, até o prelúdio, a antessala da Revolução de 17. Né. O segundo momento, ali já na Revolução de 17, ele delimita aqui no período das teses de abril, como um ponto importante na história do partido, até a tomada do poder, né, pelo Comitê Revolucionário no final do ano. E o momento pós-revolução, que seria esse momento de consolidação e de comprovação de toda essa experiência do Partido Bolchevique, né, no sentido de pensar a composição social do partido, de dar formação aos trabalhadores com pouca experiência, né, e provocar uma depuração diante de um fenômeno muito importante que ele vai discutir nos outros capítulos, os camaradas vão apresentar aqui, que é a composição social do partido, né? Ou seja, a depuração em relação aos oportunistas. Isso aqui é muito importante, talvez pode dar muita confusão quando está lendo pela primeira vez o texto, né? Mas, ou seja, ele entende que já ali, pós tomada do poder, né, a Revolução de Outubro, né, nessa virada de final de ano para o 18, o oportunismo era muito grande, né, em relação a se aproximar do Partido Revolucionário, e isso marcou ali esse momento pós-revolução, principalmente nos anos 18. Era necessário fazer uma depuração. Ele entende que essa depuração foi feita, mas tem que considerar, ele vai dizer, e também se entrou ali dentro de um processo de guerra civil, né? Já estava consolidado uma guerra civil gigantesca, né? E há um momento, e a resolução nós sabemos aqui do 10º Congresso, né, a ideia da proibição das frações, né? Principalmente se a gente pensar a partir de 21, né? Então ele acredita que houve esse movimento, né, essa força dos militantes do partido, no sentido de fazer essa depuração. Só que durante a Guerra Civil, né, a burocratização era uma realidade que devia ser combatida e foi combatida, ele chama de depuração. Entretanto, ele vai dizer aqui no texto, né, que nesse momento do texto ele para de fazer essas esquematizações de periodização. Ele só aponta que existem 4 momentos e depois vai se deter ao último momento, que é o novo curso. A questão é que, no período de paz, ele diz, né, a burocratização aumentou terrivelmente, muito mais do que no período da Guerra Civil. Né? E aí vem todo um conjunto de críticas ao partido, como o partido estava lidando com esse momento. Né? Se foi feito, em um dado momento, uma depuração, né, aos oportunistas, era necessário retomar essa perspectiva, né, e era exatamente o contrário que estava acontecendo na leitura do Trotsky. Né? Eu estou dos 46, mas eu vou me deter no texto nosso aqui, que é o do Trotsky. Né? Claro que é importante ler o texto da Plataforma dos 46, que fazem parte de um grupo, não um partido, nada de uma organização, nada de uma administração orgânica, mas é um grupo de oposicionistas 23. Acho que isso aqui é importante. Que juntos estavam ali analisando a realidade, a mesma realidade histórica, né? A mesma caracterização daquele período. Então, o diálogo, a convergência em relação à crítica à burocracia ia acontecer. No caso, aconteceu. Bom, então, nesse sentido, ou seja, a necessidade de uma depuração no partido, né? Eu separei aqui algumas partes para poder fazer uma pequena leiturinha rapidinha. Como é seminário, eu não vou ficar lendo muito, mas eu acho que é importante remeter ao texto aí, né? Ele diz o seguinte, nessa edição, só lembrando, né? Eu não disse, mas aproveitar para dizer agora, essa tradução do português aqui, que eu socializei aí, foi feita pelos camaradas do POR, né, do Partido Operário Revolucionário. Então, é muito importante dizer de onde veio a tradução, isso é tudo muito importante, né? E nessa tradução do POR, está na página 13, que eu vou ler agora aqui, né? O primeiro parágrafo começa lá assim, ó. Há algo que precisa ser enxergado. A essência das divergências e dificuldades atuais não se devem a que os secretários enxergaram em alguns pontos, ou seja, necessariamente chamar a atenção deles, mas no fato de que o conjunto do partido se dispõe a elevar-se a um plano histórico superior, ao fazer essa crítica, né? Então, tudo isso aqui, esse texto, ele está rolando a partir da carta que ele já tinha escrito, da resposta que o Comitê Central e a Comissão de Verificação já tinha respondido a eles, né, acusando os oposicionistas de fracionalismo, né? É como se o contingente dos comunistas dissesse aos dirigentes: companheiros, vocês têm experiência anterior a outubro, de que a maior parte de nós carece. Mas sob a direção de vocês adquirimos, depois de outubro, uma grande experiência, que a cada dia se torna mais digna de consideração. E queremos não somente ser dirigidos por vocês, mas também participar da direção do proletariado. Queremos não apenas
porque é nosso direito como membros do partido, mas também porque é absolutamente necessário para o progresso da classe operária. Sem nossa experiência, devido ao fato de estarmos na base do partido, experiência que não apenas deve ser considerada pelas esferas dirigentes, mas que deve ser introduzida por nós mesmos na vida do partido. O aparato dirigente se burocratiza e nós, comunistas de base, não nos sentimos suficientemente armados ideologicamente diante dos partidos. Eu acho que isso aqui é absolutamente importante, porque são coisas assim, eu não quero fazer transposição mecânica, mas esses problemas na história têm rupturas e permanências, né? Se fala bastante isso. Eu acredito que isso é verificado. Isso aqui é uma permanência, ao meu juízo, né? Existem problemas que não foram superados, né? Quando a gente pensa nas direções partidárias, de organizações que se reivindicam revolucionárias, etc. e tal, né? E ele continua no parágrafo de baixo. Os acontecimentos na Alemanha comoveram o partido. Lembra, eu falei, esse contexto aqui de 23, já tinha feito as críticas à burocracia não são inéditas, já aconteceu, isso aí faz tempo que estava acontecendo. A questão é que tinha um momento, ou seja, a revolução tinha acabado de ser feita, né, em termos, né, há poucos anos havia se feito a revolução na Rússia. Era necessário, com caráter internacionalista, que estourasse a revolução em outros centros, né, como a Alemanha, principalmente. E existia uma expectativa muito grande na Alemanha. A burocracia aproveita isso, né, para poder protelar cada vez mais o debate sobre a questão do burocratismo. Chega um momento que não dá. Lá no final do ano, o Trotsky, os 46, vão estourar essa carta e aí vida esse debate no Pravda, que foi protelado, né, durante esse período todo aí. Ele diz o seguinte: os acontecimentos na Alemanha comoveram o partido. E nesse momento é que se percebe claramente que o partido vive, de certa forma, em dois níveis. O nível superior, onde se decide, e o nível inferior, que se limita a inteirar-se das decisões. Isso aqui eu acho que também, fiz questão de ler porque eu acho que são pontos centrais importantes, né, para diagnosticar no contexto histórico aqui do texto, né, e inclusive entender como lições, reflexões, para que a gente tire lições importantes para o nosso presente, né. Acredito que ninguém está aqui por diletantismo, a gente está aqui porque entende que tem lições importantes, não no sentido moralista, mas no sentido histórico, né, no sentido, né, de lições da luta dos revolucionários, para nós, hoje em dia, que reivindicamos a revolução e nos esforçamos para organizar a classe trabalhadora, né? Então, diante dessa perspectiva da revolução internacionalista, sobretudo a partir do que estava acontecendo na Alemanha, principalmente, não só, mas principalmente, há esse adiamento, então, da revisão, né, que se propunha uma revisão crítica, né, em relação ao regime do partido. Eu acho que esse debate é da mais alta importância para quem reivindica a necessidade do partido, né? Qual é a concepção de funcionamento, pode-se falar assim, qual é a concepção de regime de um partido, ou seja, o que rege o partido, o funcionamento do partido. Era necessário fazer uma revisão, e aqui a revisão, é importante dizer essa nota, né? Não no sentido que a gente conhece necessariamente, talvez, hoje, mas revisão no sentido original, ou inicial do uso dessa expressão, né? No sentido de rever mesmo, né? De fazer, muitos falam, o Carlos, eu vou te citar várias vezes, porque para mim isso é uma referência, tá, camarada? Então, assim, no sentido de reformas, né? Nesse sentido é reformista, mas não no sentido, o Carlos explica bem lá, quem leu o texto do Carlos, acho que, enfim, me corrija depois aí também, Carlos, né? Não no sentido de que a gente conhecer hoje, mas sempre precisa entender os termos lá no seu contexto histórico, né? No sentido de revisionar, ou seja, de fazer uma análise crítica, de rever, né, a própria concepção e funcionamento do partido. E uma característica importante que eu notei ao fazer a leitura dessa primeira sessão é que o Trotsky ele escreve como dirigente. Claro, não é obviedade, né? Ele é o dirigente, mas é muito importante isso, porque normalmente se apresenta o Trotsky contra a União Soviética, ou ainda pior, né, o Trotsky contra o indivíduo Stalin, né, mas, ou seja, aqui é o Trotsky fechadinho ainda com a direção, porque ele é parte da direção, né, e como dirigente ele está escrevendo. Eu não sei se vocês concordam, mas é muito perceptível isso quando a gente lê o texto desse período, né, os textos desse período, e quando a gente lê textos, por exemplo, sei lá, como Revolução Traída, por exemplo, texto de 36, né, textos depois, inclusive, de 25, 27, sobretudo, né. Mas é o Trotsky dirigente, isso é muito importante, né? Porque assim, eu acho que dá coloca uma perspectiva de uma honestidade intelectual, não diletante, como revolucionário, né? Ou seja, eu sou parte também disso aqui. Não é uma pessoa simplesmente que está colocando assim, vocês estão errando para Dedéu, é nós, é no plural. Nós estamos errando para caramba, nós devemos rever isso aqui, né? Então isso é muito importante. Entretanto, né,
como o Trotsky vai apontar depois, eu vou adiantar, sem querer atravessar outros textos que os camaradas vão expor, né, já existia uma fração há muito tempo no partido, essa sim de verdade, né, que é a própria burocracia que atuava permanentemente, desde esse momento do final do ano de 23, a todo o período que vira, 24, janeiro, fevereiro, até a conferência, né, e depois até o Congresso, né, os outros camaradas vão apresentar isso aqui certamente muito bem, né, da articulação, como a burocracia oportunista, ela é sábia e cirúrgica no seu oportunismo, né? Sobretudo quando da morte do Lenin, né? Enfim, vai saber usar do oportunismo diante dessa tragédia, né, para poder consolidar aquilo que já estava vamos chamar assim, já existia uma hegemonia, um poder hegemônico da burocracia nessa virada de ano, né? No período da conferência continua existindo e vai usar, acho que a morte do Lenin, para consolidar, sacramentar essa maioria de forma oportunista em relação aos critérios de militância, adesão, enfim, é uma vaquejada gigantesca que fizeram para entrar no partido, mas aí eu fujo um pouquinho do tema aqui. Então, nesse sentido, o aparato do partido, né, ele estava recebendo uma crítica, e o próprio aparato já se colocava como uma certa fração, né, uma evidente, perdão, não certo, mas uma evidente fração, e vai se articular enquanto fração oculta, né, para a maioria dos militantes naquele momento, não para a maioria da vanguarda, né, como um aparato, usando todo esse aparato para poder combater, né, essa oposição que se levantava. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente lê os textos, eu não sei se vocês puderam ler, no livro do Pierre Brouet, o Partido Bolchevique, ele faz referência, não temos aqui, temos fragmentos só do texto do Trotsky, etc. Mas depois ele se conseguiu esse texto, e na edição espanhola eu coloquei ela justamente por isso, porque tem o texto lá, a carta inteira do Trotsky, né? E também a plataforma dos 46. É importante a gente ver esses textos, por quê? Porque não se trata de uma luta fracional, ou ainda, né, de um oportunismo, né, ou ainda, como foi acusado, né, de provocar fração. É exatamente uma necessidade. A plataforma da oposição, estou juntando tudo aqui, é exatamente fazer esse debate para evitar que os oportunistas, que já se manifestavam, usassem isso para aí sim desenvolver frações, que seria horrível, né? Mas a necessidade de debater esse problema todo em relação ao aparato do partido e Estado já se misturavam muito, né, para que se evitasse esse fracionalismo, né? Mas evidentemente o aparato do Estado do partido, claro, vai acusar de fracionalismo exatamente aquilo que eles estavam propondo para evitar o fracionalismo, né? Bom, então esse aparato, né, a crítica ao aparato é uma crítica que reconhece que o aparato isola os militantes das massas, né? A arrogância burocrática, estou colocando aqui textualmente, são elementos que ele coloca no texto, né? A arrogância burocrática, né? O desprezo, o completo desprezo pelas opiniões e necessidades do partido. Isso aqui é muito importante, mais uma vez, para tentar trazer, adiantando o debate para os nossos dias. Quem já militou aqui uma organização partidária que sofre, né, com essa desgraceira chamada burocratismo, né, e que não reconhece isso, sabe muito bem, assim, é muito atual isso. É muito atual, principalmente para aqueles que são militantes do interior, cidades do interior, né? É absolutamente desprezado, ignorado, né, por muitas organizações aí. Não vou citar nomes aqui porque vai ficar muito particularizado, mas é um problema que comparece. Ele não é uma abstração vazia, lembra? Marx falava abstração vazia, não, é concreto. E está cheio, riquíssimo de determinações, né? Naquele momento, de 23, e eu estou reivindicando aqui a importância disso aqui, porque eu acho que existe uma permanência, particularidades, evidentemente, mas a essência, né, ou seja, os elementos centrais, fundamentais desses problemas, né, que a gente pode resumir muito simplificamente assim, burocracia, o burocratismo nas organizações, continua absolutamente presente, né? O texto, então, fala também da necessidade de redução dos militantes e as suas atuações, e discutir a forma de atuação dos aparatos. Ele faz um debate muito mais rico do que eu estou apontando rapidamente aqui, né? Ou seja, depois da Revolução, depois de 17, se desenvolveu uma série de estruturas no partido muito importantes para poder educar a classe trabalhadora, seja no sindicato, etc. Então você começa a ter militantes, quadros, que vão estar com tarefas específicas. O camarada vai dar aula, né? O camarada lá vai organizar a Secretaria de Cultura, sei lá, vamos pensar, por exemplo, que o Riazanov, você vai desenvolver o que você já está fazendo aí, ou seja, então, assim, isso vai criando, não no caso do Riazanov, né, ele vai ser um dos críticos aqui, vai aderir a essa plataforma, mas existe um aparato gigantesco, né, que está distante da base do partido, essa é a expressão que ele usa aqui, né, ou seja, da classe trabalhadora, né, seja os camaradas que dão tarefa no Estado, e olha que coisa doida, porque aqui já está fusionado muito, o meu juiz está muito fusionado, partido e Estado, né,
Porque você tem um camarada, a gente falou, o aparato do partido, é o pessoal do partido que ocupava cargos no Estado. Eu acho isso muito... eu acho que não está errado falar isso, mas é mais do que isso, né? Porque os aparatos do partido e do Estado se fusionaram, né? Então, era uma coisa muito louca. Bom, enfim. A necessidade de regrupamento, então, a reivindicação, né, da plataforma, no caso aqui desse texto do Trotsky, né, é a necessidade de reagrupamento ideológico, né, diante desses temores, desses legítimos temores, ele diz. Reagrupamento ideológico é no sentido de manter a perspectiva revolucionária de Marx e de Lenin, né, literalmente citado por ele, né, pelo Trotsky. Eu marquei aqui para fazer várias outras leituras, mais umas 4 leituras. Eu vou tentar pular essas leituras, pessoal, porque eu acho que a gente pode fazer elas no debate e tal, né? Então, tem toda uma preocupação em relação, uma preocupação da burocracia, em relação aos novos no partido, né? E preocupação também dos novos em relação aos velhos bolcheviques. Por isso o título, né, do artigo é As Gerações do Partido, né? Não... A burocracia vai ficar assustada, apavorada, e vai entender que a crítica se trataria, né, de abandonar ou seja, vamos manter o processo aqui, mas sem os velhos bolcheviques. O Trotsky fala, isso aí eu não lembro a palavra que ele usou no texto, mas isso é uma ignorância absoluta, né, não se trata disso. Pelo contrário, a crítica, principalmente da parte da juventude, que vai aderir também a essa plataforma, né, primeira coisa, é reconhecer a importância dos velhos bolcheviques, né? Digo velho não só geracionalmente, mas, enfim, as pessoas que estão ali faz tempo nesse processo de construção e organização da classe, não só aqueles que entraram a partir de 17. E é claro que os novos que entraram a partir de 17 precisa contar com essa nova geração. Mas o Trotsky vai dizer, olha, essa geração, estou tentando lembrar o texto que eu ia ler aqui para não ganhar tempo. Essa geração, essa nova geração, reconhece de pronta entrega, vamos chamar assim, de imediato, a importância da velha guarda, né? Mas essa velha guarda não pode atravancar o desenvolvimento dos novos no partido. Os novos não é problema. Pelo contrário, os novos não é que é solução, ele não diz isso no texto, mas os novos são imprescindíveis para a continuação do processo revolucionário, né? Com as minhas palavras aqui mais simplórias, né? Os velhos morrem, os novos têm que continuar sendo formados, mas não pela burocracia, não pelo galanteio, né? Pela bajulação, palavra muito boa colocada aqui, não sei se está assim em russo, mas está aqui em português, bajulação, né, da velha guarda, né? Não se trata disso, mas se trata de fato, né, de participar ativamente da direção do partido. Isso é absolutamente importante, tem a ver com o que eu acabei de ler agora há pouco, né? Então, o partido que sofria dessa degeneração, né? Não se entendia que isso era uma situação de degeneração absoluta, mas é um problema que poderia levar à degeneração do partido, né? Isso é o texto do Trotsky. E ele vai fazer algumas perguntas para poder responder, e deveria ler, mas enfim, né? Como se manifesta esse mal-estar, né, dentro do partido, né? Qual a pior forma de manifestação? É exatamente essa, né? Ele vai falar, tem 2 instâncias, né, do partido, aquela que delibera e aqueles que, ele está sendo muito generoso, né? Aqueles que se preocupam em entender aquilo que está sendo deliberado, né? E evidentemente nós sabemos, tem aqueles que não vão nem entender o que está sendo deliberado, vai simplesmente seguir, são os obreiros, né? No sentido crítico aí da palavra, né? Essa falta de consideração do aparato é o que levou à situação atual, né? Então, observa que é muito interessante, porque a carta do Trotsky, a carta lá, para quem leu, ela começa criticando, que é um nome russo que eu não sei nem pronunciar, nem gravei ele. Ele começa criticando, né, um camarada que de uma forma oportunista está indicando mais democracia, né? Mas ele está, eu disse, ele dá cacetada direto ali na primeira carta já à própria direção do partido, que ele é parte, né? Porque ele, ou seja, toda essa turbulência e essa necessidade de discutir de forma crítica o que está acontecendo se dá exatamente por conta desse aparato do partido, né? Ou melhor, pela falta de consideração, né? O não considerar, ele fala, né, do aparato do partido que levou a essa situação atual, né? Ele diz também, né, o militante, isso aqui eu acho da maior relevância, camaradas. Tô acabando já, gente. Ele diz o seguinte, por conta dessa burocratização, a bajulação, né, pequenos privilégios, ele não fala isso no texto, pequenos privilégios da minha conta aqui, né? Ele diz o seguinte, o militante do partido, muitas vezes, não se encontra no partido e passa a se encontrar
em outras instâncias. Estou falando aqui com as palavras. O que quer dizer? Se o camarada militante não se reconhece no partido por conta dessa burocracia, está distante do centro de decisões, nem que sequer é consultado, as particularidades, porque o que acontece na fábrica A não é necessariamente o que acontece na fábrica B, ou ainda a produção de paçoca, ou produção de amendoim, não é a mesma coisa. Né? Ou seja, esse distanciamento vai fazendo com que muitos militantes, né, se afastem do partido, né? Não se reconheçam, nas palavras dele, né? Ele não se encontra no partido, mas se encontra onde? Talvez usando as palavras de hoje aqui, né? No coletivo, no grupo, né? Nas palavras do Trotsky, né? Ou seja, ele se encontra em outro lugar, no movimento, em grupos, né? Gente, isso é muito importante porque também tem textos desse mesmo período aqui, da Krupskaya, fazendo essa mesma crítica em relação à burocracia no partido, em relação às mulheres, né? Dizendo o seguinte, olha, as mulheres, muitos camaradas vão falar o seguinte, mas os camaradas muito pelega. Me permita brincar um pouco as palavras aqui. As mulheres não se reconhecem no partido, mas se reconhecem lá na igreja. Mas é claro, né? Porque o partido é estranho a boa parte das demandas da classe trabalhadora feminina, né? E evidentemente tem um discurso lá, por mais que seja um discurso conservador, etc e tal. Né? Ou seja, muitas vezes a camarada se reconhecia na igreja, o Trotsky não está falando isso, eu estou fazendo uma adenda aqui, né? Do que no próprio partido. Mas tem a ver com o que o Trotsky está dizendo aqui. Né? Ou seja, não se enxergar, não se encontrar no partido, né? Ou seja, não no sentido vaidoso, né? Os Dorian Gray daquele momento. Não. Que tem hoje também, esses Dorian Gray existem até hoje, né? Mas o vaidoso, né? Eu estou falando da participação ativa, a pessoa se entender como parte efetiva do partido, como uma parte vital para o partido, não como uma peça simplesmente. Né? Quando isso acontece, o camarada se reconhece em outras instâncias. Gente, me permita um parênteses brutal para pensar hoje, agora, em relação a esse ponto. Né? Quantas pessoas não começam a militar num partido revolucionário, né, e muitas vezes cai fora do partido revolucionário? Entra lá no movimento de mulheres e se realiza no movimento de mulheres. Ou no movimento quilombola e se realiza no movimento quilombola. Por quê? Porque o partido está distante da realidade da classe trabalhadora, muitas vezes. Né? Se realiza muitas vezes, se mantém até no partido, mas se realiza, se encontra, não no sentido de fetichizar, de se realizar subjetivamente, mas no sentido de se efetivar enquanto membro de tal grupo, de tal organização, muitas vezes não acontece no partido. Então isso é um problema antiguíssimo, né, que se mantém, eu acho que até os dias de hoje, muito pertinente isso, sem anacronismo, que é uma permanência histórica, né? Não teve ruptura com essa problemática. Teve novas particularidades, né, mas é uma permanência do problema. Bom, então o burocratismo é um perigo, dizia o Trotsky em 23 ainda, né? É um perigo para a degeneração do partido. Nós sabemos que o prognóstico foi acertado, lamentavelmente, né? Ou seja, então é muito importante isso, porque assim, o que me chama a atenção pode ser uma leitura, muito provavelmente, da minha inexperiência ainda em relação a esse debate. Estou aprendendo, com muita humildade, estou falando para vocês aqui, estou aprendendo esse rolê todo ainda, né? Mas me parece que o Trotsky dá uma centriada gigantesca com a Troika aqui. E aí, talvez a palavra centriada, não sei se é comum para todo mundo, se é uma coisa só vício da minha linguagem aqui, mas ele é dirigente, né? E ele pode ter realmente, como o Pierre Brouet propõe, ter aceitado fazer dar essa centriada, essa vacilada, junto à Troika, pensando e tendo como referência a própria conferência. Legitimar o debate interno, para evitar que a Troika proibisse o debate, que é o que eles desejavam. Com isso, né, com um novo rumo, digo, não o texto aqui, mas a resolução, né, de dezembro, ele garante a oficialidade do debate, uma questão totalmente pertinente e tática, né, eu acho inteligentíssimo, inclusive. Mas eu fico com muitas preocupações em relação a isso, né? Bom, a direção deve tomar um novo curso, né? Eu falo novo rumo, mas novo curso de verdade, Trotsky, né? Novo curso de verdade, não só de forma retórica. Quando ele diz isso no finalzinho dessa sessão, desse capítulo inicial, aí deixa bastante mais esclarecido em relação a ele ter concepção disso, mas aí é adivinhação, não tem os moral de ficar fazendo isso. Mas, ou seja, aí ele dá elementos, me parece, para pensar, olha, o Trotsky tinha total consciência, né, de que quem está centriando aqui, chamando novos rumos, é a própria Troika, né? E ele está tentando aqui deixar nítido, inclusive falando, olha, é preciso de verdade propor um debate para novos rumos, não só de forma formal, de forma a neutralizar, né, a oposição que se levantava. Então, no sentido aqui, me dá mais esclarecimento, né? Trotsky já via dessa forma, né, ou seja, que a Troika estava centralizando,
tentando centralizar o debate para poder controlar e eliminar. Ele aceita isso para não eliminar naquele momento, mas arrastar esse debate oficialmente para a conferência lá do começo do ano, me parece que é isso, né? Mas como eu estou iniciando essas leituras, é tudo a título de problematizações e dúvidas que eu tenho, camaradas, para socializar com vocês aqui. Bom, então acho que é isso, pessoal. O texto é muito curtinho, acho que eu até falei muita coisa aqui. Seria rico eu ler essas partes aqui, mas eu acho que o tempo não permite, não. Coisa para a gente avaliar também, como o Juan colocou aí, questão do tempo, da apresentação, etc. Né? Bom, e é isso. Termina aqui a exposição, né, para a gente poder debater. Eu tenho muitas dúvidas aqui. Acho que deu para entender esse processo histórico, né? Talvez, não sei. O que normalmente eu acho que sempre tem mais dificuldade, né? Ou seja, entender não só a partir da carta de 8 de outubro de 23, mas entender o que precede isso, né? Acho que isso é muito importante dentro da nossa tradição, né? E estou muito feliz também, porque a gente está reunindo nesse seminário aqui um grupo de trotskista. Isso aqui não é pouca coisa realmente não, né? Mérito nosso, todos nós aqui tá aqui, né? Eu acho que é muito importante isso. Já dá uma fração. Exatamente. Em escala trotskista, isso aqui já é quase... Camarada, posso começar então com as inscrições? Tranquilo, Murilo. Contigo, então. Bom, gente, deixo já aberta aqui as inscrições no chat, novamente, reiterando. O Aldir já fez a sua inscrição, então a gente tinha combinado 3 minutos de fala, correto? Pode falar, Aldir. Olá, boa noite, camaradas. Eu parabenizo aí o Jean pela exposição, também pela enfim, iniciativa da atividade. Eu também faço parte do grupo que estuda anualmente a Revolução Traída nos sábados pela manhã. E aí eu não sei se é falta de leitura minha, e provavelmente, ou quase certamente é. Eu tenho uma dificuldade bastante de entender a categoria burocracia, burocratismo, sei lá, não é claro para mim ainda, sempre tem uma coisa assim, parece moral, parece... não consigo me apropriar ainda dessa categoria para entender o que o Trotsky está dizendo. E essa minha dificuldade, ela se acirra quando... Eu estou aqui na página 12, segundo parágrafo. Página 12, segundo parágrafo é o momento em que ele se refere ao crescimento do partido depois de 17. Inclusive, ele chama... são elementos completamente estranhos ao seu espírito. São funcionários, carreiristas e politiqueiros, etc. E aí ele diz que, no final desse parágrafo, ele diz que os carreiristas... e que essas pessoas novas, elas meio que, como o Jean falou, elas meio que aceitavam as posições e tal da velha guarda sem muitos questionamentos, algo assim. E que esses carreiristas, então, em nome dessa docilidade e tal, se aproveitavam dessa docilidade. E o partido teve, então, uma maneira, que é o termo que ele usa aqui, é depuração. De certa maneira, parece que o partido se livrou dessas figuras, e o parágrafo termina dizendo: o efetivo diminuiu, mas a consciência se elevou. Então, assim, eu não sei o que significa a consciência se elevou. E essa frase em que o efetivo diminuiu e a consciência se elevou, ela é muito próxima do que vem depois, quando o burocratismo, segundo ele, né, seja lá o que significa o burocratismo, como eu disse, para mim não está claro ainda o que é o burocratismo, certo? Então, é muito próximo essa consciência se elevou, que está nesse parágrafo segundo, do que vem depois do aumento do burocratismo. Então, assim, não sei o que significa naquele momento a consciência ter se elevado e tal. E também eu queria saber esse depurar, qual foi a técnica, né, desse depurar. Como é essa retirada desses membros que fez diminuir o efetivo? Essa técnica, assim, como é que foi, né? Efetivamente, como é que isso foi levado a cabo? Eu não sei, aqui não diz o texto. Mas terminando já, né, o meu tempo está acabando, fundamentalmente, eu acho assim, na minha leitura, eu li o parágrafo, anotei um monte de coisa aqui, mas faltou as relações que explicassem o burocratismo, sabe? Faltou mais coisa material. Eu achei um pouco no nível do idealismo
um pouco misturado com, sei lá, com coisa moral. Assim, essa foi a sensação que eu fiquei da leitura desse parágrafo, desse texto. É isso. Obrigado, camaradas. Bom, Carlos, acredito que você possa fazer sua fala. Bom, pessoal, boa noite para quem ainda não cumprimentei. Então, eu gostaria de comentar justamente sobre essa questão sobre a burocracia. Foi um tema também, é um tema bastante difícil, e alguns textos que me ajudaram a entender melhor isso de forma um pouco mais concreta, como se efetivou isso, o que é exatamente esse aparato, né? A gente pode ver que nos textos o Trotsky fala em nomeações pelo alto, ele fala em exigir uma democracia operária, em ter mais democracia, né? E alguns textos que me ajudaram a entender isso, um deles foi o texto do Alexander Podeshkodin, não sei como se fala, mas é um texto que está aqui nessa obra organizada aqui pelo Oswaldo Codiola, chamada Trotsky Hoje. Tem 2 textos desse autor, um chama justamente o Novo Curso, Prólogo da Tragédia, e outro chama Nascimento da Partidocracia. E aqui ele vai dizer o seguinte, que a partir de 19, né, a organização partidária, né, o Comitê Central, acabou se dividindo em algumas ramificações, em 3. O Birô Político, né, que ele foi criado em 19, e, salvo engano, ele tinha 7 membros, a Comissão de Organização e o Secretariado. Cada um desses organismos com uma determinada função, sendo aí o Birô Político mais cerebral, no sentido de ser o órgão que tinha a função de discutir as questões políticas e econômicas mais centrais, né? A Comissão de Organização tinha uma função mais administrativa e o Secretariado era responsável justamente por distribuir, nomear, transferir, revogar os cargos do partido, os quadros do partido. Né? E a partir de 22, o Stalin era o único cara que tinha aí a presença em cada um desses 3 órgãos. Ainda posso seguir? Pode sim. Tá. E ele vai falar o seguinte, ele assume o secretariado em abril de 22, o Lenin fica doente em maio, e aí ele vai tomar algumas medidas que vai aperfeiçoar esse poder dele. Ele cita aqui 3 medidas fundamentais, que uma é a criação do Departamento de Organização do Comitê Central, que tem uma tarefa de fiscalizar. Outro ponto que ele cita é um documento que cria o que chama-se de melhoria das condições de vida dos funcionários ativos do partido, que é algo importantíssimo, porque isso aí vai criar uma hierarquia dos salários e consolidar um sistema de privilégios em benefício dessa burocracia partidária. Né? Isso vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E ele também fala que se aperfeiçoa também, se desenvolve esse controle de distribuição dos quadros, o qual o Stalin vai utilizar cada vez mais para aproximar aqueles que eram mais próximos dele, né, e mandar embora aqueles que não eram muito favoráveis a ele. Isso vai acontecer bastante depois de 23, depois dessa conferência aí, que é a 13ª conferência do partido. Né? Então, e o Jean-Jacques Marie, naquela biografia do Stalin, também cita algo que ele chama de cultura do segredo, que eram, cada vez mais, vai começar a existir os documentos confidenciais, ou seja, a circulação restrita de informações. Então, essas são algumas medidas práticas e efetivas
que fazia parte desse aparato, da construção dessa burocracia, que fortalecia esses órgãos diante da base, né? E aí o Trotsky vai justamente nesse ponto falar, as indicações pelo alto, ausência de democracia, não é mais eleição, é indicação. Como eu já extrapolei o tempo, é isso, pessoal. Só uma contribuição. Bom, não tem ninguém mais inscrito, agora tem. Eu quero, se possível, continuar onde os camaradas falaram anteriormente, mas eu acho que também esse elemento da burocratização, outro elemento que vai ser considerado, é o próprio papel da guerra civil. A guerra civil começa em 18, então é 18, 19, 20, 21. Esses 4 anos são muito importantes, porque para agilizar algumas determinações do partido, algumas demandas, tal, algumas medidas de caráter emergencial, acabou se voltando, então, se consolidando e se tomar medidas de referendo, né? O Trotsky mesmo, você pega lá o Deutsch, ele fala muito isso. Mas não só o Trotsky, mas o Lenin também, por bilhetes. Então, fazer documentos na hora, eu entregava, alguém lá levava e tal. E isso, na verdade, era contra a tradição do partido. A tradição do partido, a ideia do partido bolchevique era juntar 2 coisas, né? Que era essa organização partidária, nucleada, organizada, articulada, com disciplina, tal, com documentação, com reflexão profunda, tal, né? E debate e tudo mais. E, por outro lado, se fundir com a autodeterminação da classe trabalhadora, né? Que são as condições, por isso fala que é o Estado comum, a herança da auto-organização, né, que vem desde do século XIX, uma tradição que o Lenin foi responsável por resgatar lá, né? A Rússia salva o marxismo, né? O marxismo na Segunda Internacional estava no fundo do poço, O Kautsky, o Bernstein, eles estavam entregando o marxismo totalmente, né? Um complemento da burguesia alemã. E é o maior partido marxista do mundo. Então, o Lenin traz isso para a Rússia e se baseia muito na experiência comum, né, que é a experiência prática, concreta. Né? Então, da auto-organização, tal, que também tinha na Revolução Francesa. Tal. Então, são muito importantes. Então, funde 2 coisas, a auto-organização, a determinação dos povos por baixo, e por cima esse outro organismo, né, que vem de alto a baixo, de baixo a cima, com diversas formas de comunicação tal, para conseguir organizar essas decisões. E a guerra civil ela impõe esse novo modelo. E esse novo modelo ele deveria ser abandonado. Esses textos que a gente viu aí, ele deveria ser abandonado depois da guerra civil. E é um pouco debaixo do Trotsky. Um comportamento do Trotsky, ele meio que deixou muita coisa passar nesse intermeio aí, né? Acho que não parecia que podia acontecer isso. Jogando a agulha de novo hoje, fica a ideia de que isso jamais passava na cabeça que podia acontecer. Mas a guerra civil foi uma coisa muito traumática. 5 milhões de pessoas morreram. Tem esse livro também do Jean-Jacques Maria, que saiu alguns anos atrás da guerra civil. Tem esses dados lá. 5 milhões de pessoas. Então, toda a vanguarda revolucionária, aquele outro textinho do Trotsky muito tese de revolução contra revolução, será que tá lá também? Que fala das camadas e tal. Então, muita gente morta, então os principais quadros do partido foram mortos ali, né? Então, a burocracia, a gente pode também se basear naquele texto do Marx também, porque parece que essa negócio de burocracia é uma coisa que o Trotsky inventou, né? Mas pode se basear no Marx, pode até se basear no Weber, que copiou o Marx, né, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito. O Marx fala de círculos, né, que vão se autonomizando no Estado, né? E o círculo primeiro não contra o último, e é uma enganação recíproca entre eles. Eu estava lendo um texto, um livro esses dias do livro de 2012, do Melch Levy. Ele fala que o Estado russo, na década de 70, 80, tinha 15 milhões de pessoas. E são pessoas todas dedicadas. E o Estado ia fazer uma festa quando se dedicava, depois mandava matar, depois tirava, substituía. E as massas, que é o elemento principal da burocracia, os soviets acabaram. Não tinha mais como os soviets articular e controlar essa revolução. Então, uma camada, parece abstrato, mas é uma camada de dirigentes que se auto-organiza, né? Nesse texto, Tese da Revolução contra a Revolução, o Trotsky fala isso, que é uma galera também um monte de oportunista. E o Lenin fala isso também lá no Esquerdismo do Partido Comunismo. Ele fala, nosso partido, o partido saltou de 15 mil militantes no começo de 17, se não me engano, os camaradas me corrigem,
15, 16 mil, 18 mil no começo de 17, e salta para 700 mil militantes em 2021, quando acho que é 21 esse texto do N, que é o esquerdismo. Então é um grande salto, e o N fala mesmo, o partido está cheio de oportunista, está cheio de arrivista, um monte de gente foi entrando ali, né, tal. E depois disso, você já bem mais para frente, mas na década de 30, o Stalin manda matar 700 mil pessoas. Então, isso vai isolando ele, né, e vai criando um aparato burocrático separado da massa. E a massa vivendo condições, como são condições de vida, de sobrevivência, tal, de salário, salário 20, 30, 40, 50 vezes abaixo do que era o salário da burocracia. Desculpa, eu me senti demais aqui. A gente pode encerrar essa rodada, né? Não sei se o professor já quer fazer as suas respostas, as suas considerações. Não, vamos tocando, porque na realidade assim, eu nem estou me sentindo a obrigação de responder, não, hein, camaradas? Vamos para um debate, né? A partir das contribuições aí, eu acho que o Carlos falou bastante, todo mundo, né? Está colocando aí bastante dúvida. Essa preocupação do Aldi é riquíssima, né? Mas tem pessoal escrito aí, Murilo. Se sinta aí com o dirigente do rolê mesmo, Murilo. Não precisa perguntar nada, não. Camarada, Murilo. Tudo bem, pode falar então, Juan. Beleza. Então, pessoal, acho que a gente pode até esticar o tempo, assim, de 3 minutos para 5. Acho que alguém comentou aqui. Não que eu vou usar 5 minutos, né? Mas deixar a galera lá mais à vontade esse primeiro dia, né? Tem duas coisas iniciais. Primeiro, a gente precisa meio que se transpor, né, no tempo, né, para entender, né, o que está sendo dito lá naquele texto, né, naquela época. E segundo, a gente meio que entender também que tudo que o Trotsky está falando está dentro de uma estrutura do partido bolchevique. Então, tudo é partido. Né? Isso aí condiz, aí como o João falou, tipo essa ligação com Marx, o próprio manifesto escrito por Marx, é um documento para um partido. Então, para a gente entender, eu quero, né, percorrer esse transcurso desse seminário, indo capítulo por capítulo mesmo. Mas tendo em perspectiva isso, é partido. Né? Eu sou militante do PSTU. O Jean já foi do PSTU há um tempo atrás. Deve ter gente aqui de outros partidos também, ou de outros agrupamentos. Mas a gente teve isso em consideração. A gente não está olhando o texto de uma perspectiva acadêmica. Se não tiver uma perspectiva de sujeitos mesmo, que a gente pode pôr. A gente pode interferir, né, no rumo das coisas. Dentro do nosso agrupamento, dentro do nosso partido, dentro da nossa associação de bairro, sei lá, estudo, moradia, trabalho. Esse primeiro texto, quando ele trata da questão de gerações, ele não fala de uma questão de idade. Isso daí também é uma questão, acho que central de ser colocada. Pensada na história, né, lá atrás, e também hoje. Né? Quando ele fala gerações, não é tipo, esse aqui tem 20 anos, outro tem 30, outro tem 50. Senão que no sentido de, esses camaradas aqui têm 20 anos construindo essa corrente política. Esses daqui entraram faz 5, esse daqui faz 3, sei lá, esse aqui entrou essa semana. Agora, o interessante agora a gente pensar, quando ele trata sobre essa questão das gerações e da burocratização, ele como a gente, como sujeito, como indivíduo, a gente consegue interferir nessas organizações classistas, que ainda conservam a questão de independência de classe. E esse grupo aqui é importante por isso, porque eu acho que a gente tem que
intercalar isso. Isso daqui não pode ser só uma questão acadêmica. Senão a gente, como que a gente, como pessoa, a gente vai interferir nas nossas organizações, a gente interfere. E é isso, parabenizar aí esse chute inicial, vai ter mais dias aí para a gente estar discutindo, mas inicialmente seria isso aí. Valeu, gente. Camaradas, eu só vou avisar que eu vou contabilizar então 5 minutos, como foi proposto, e aí tem a palavra então o Fernando. Minha contribuição é no seguinte sentido. O João tocou um ponto que eu iria justamente fazer um comentário breve. É evidente que existem os dirigentes mais experientes e os menos experientes. Agora, devido a um caráter de classe, os dirigentes, muitas vezes, pela sua perspectiva classista, não como uma forma subjetiva, mas se colocam numa posição acima daqueles que têm menos experiência. E a gente sabe que nessa relação dialética, ter mais experiência ou ter menos experiência, claro que ela é um fator importante, mas aí não é determinante. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar quando a gente tem um enfrentamento de uma greve e que a gente tem a direção do nosso sindicato. É evidente que a gente elege a direção do nosso sindicato para decidir determinadas coisas, assim como tem uma direção partidária, para decidir determinadas coisas onde não daria tempo de se fazer uma discussão mais aprofundada. Mas mesmo que isso aconteça, isso não pode ser a palavra final. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o Partido Bolchevique, nas suas origens, o Lenin, não existia, né? Isso aqui está claro para todos nós, eu não precisava fazer esse comentário, mas acho que é importante para a minha linha de pensamento. Porque não é um partido de robôs, onde o Lenin decidia uma coisa e todas as pessoas seguiam. Na verdade, muitas vezes ele ficava até em minoria. Então, onde eu estou querendo fazer esse breve comentário? E esse corpo, essa camada de dirigentes, ela deve estar sempre disposta a colocar a sua decisão, mesmo que seja uma decisão tomada no último momento, numa emergência, a colocar a sua decisão depois numa plenária onde essa decisão possa ser voltada atrás. A gente está vendo isso, a gente lê esses textos, a gente fazer eu sempre falo isso, né? Para a gente fazer essa contextualização que acontece hoje, é o que a gente tem visto, por exemplo, né, lá foi na greve da Mercedes. O que a direção do sindicato tem feito? E por mim não tem nada. Então, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu não estou dando a palavra final. Então, tem uma decisão sobre demissão. Antes de se discutir se vai fazer tal do PDV, isso tem que ser levado à Assembleia. Mas isso tem que ser levado à Assembleia de uma forma em que a direção do sindicato não imponha a sua defesa daquilo que se propõe. Não é, claro, evidentemente, não é atuar por cima, não é que não vai se meter, não é que não tem uma posição. Ela deve colocar a sua posição, mas deve submeter a sua posição de uma forma igual a quem está lá na base, lá no chão da fábrica, lá no chão da Assembleia.
e não colocar a sua posição como se fosse uma posição suprema só por ter uma direção. Então, a partir do momento que não se faz isso, e é claro que eu não estou aqui para dar resposta para tudo, né? A partir do momento que não se faz isso, esse corporativismo, essa burocracia, ela começa a se institucionalizar como se fosse uma coisa legítima do movimento. Então, esse é o perigo. É isso. Murilo tá por aí? Tô sim. Tem mais gente inscrita aí, Murilo? Tem? Dá o microfone. É o Leon, né? Será que eu falei alguma coisa que foi tão assim que o pessoal chegou? Ou vai acertar? Cara, aqui, Conhecimento. lendo esse texto aqui, e eu me lembrei, que eu acho que a maioria de nós aqui viveu isso, porque quando se faz partido, eu vou pegar aqui como base o Partido dos Trabalhadores, no seu início, no seu movimento ali de fim da ditadura militar. É um movimento que surge dentro do embate direto para o trabalho, mas você tinha todo um aparato de trabalhadores fora do sindicato, por exemplo, o movimento da trabalhistia, o movimento do leite, o movimento da briga social muito forte naquele momento. Você lê esse texto aqui, guardando as devidas proporções do tempo histórico, obviamente, e da situação revolucionária que estava vivendo, a gente começa a perceber que aquilo aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores. Quando você tem um momento em que muita gente tem o PSTU aqui, que é da ex-convergência, outros que hoje estão no PCO, outros que estão em outros partidos aí, etc. O que acontece? O partido tinha uma proposta, você tinha um projeto de formar uma base revolucionária, mas aos poucos os oportunistas vão tomando conta, a burocracia vai se desenvolvendo com muito mais força, e aí o movimento reverso, a depuração, não é o que aconteceu lá naquele momento, está sendo apontado aqui, que trouxe-se mais efetivo de consciência, precisava fazer aqui naquele momento, aqui houve o reverso. Aqui a burocracia expulsou os companheiros combativos, os companheiros que queriam extrapolar, ir além daquele movimento burocrático centralizado de maneira excessiva na mão de dirigentes. E muitos deles, e eu observo isso até hoje, desconhecem realmente a classe trabalhadora. Desconhecem o endereço dessa classe está. A periferia, os movimentos que essa classe está infiltrada, esse embate, e se torna essa coisa de cima para baixo. Basta vermos hoje o que significa. Eu digo no PT porque eu ainda estou filiado lá, não porque eu frequento mais, porque eu decidi me desfiliar. Você tinha no início aqui, os que participaram, nós tínhamos uma proposta de fazer um partido revolucionário. E esse partido hoje degenerou do que está aí. Olha só que nós estamos vivendo aí. E aí esse partido hoje não tem mais nada a ver com as trabalhadoras. Do ponto de vista, a gente tem alguns companheiros lá que estão ainda com o propósito de revolução. Mas os militantes se tornaram militantes. São empregados de parlamentares. E como empregado, eles recebem ordens. Exatamente esse texto aqui, não guardando para fazer uma analogia para não ser anacrônico, mas eu estava olhando o texto e falei, pô, aparecendo uns caras poucos do PT aí, ó. Essa trajetória da qual eu participei. A minha família, etc. e tal, nós vemos de um movimento de militância política, meu pai, meus tios, etc., já desde os anos 60. E não tinha um canal de participação naquela época. Quando o PT surge, enquanto esse canal. Mas em pouco tempo, foi ter esse reconhecimento que o Jean falou aí, muitos mesmo se sentem representados no partido. Tem gente do partido que fica universal desde Deus. Porque lá talvez ele tenha encontrado o seu reconhecimento, né, como o Jean disse, como partícipe da construção de algo que encontra no partido.
Eu só queria fazer essa ponderação aqui, me desculpe os companheiros aí, mas é porque eu falei, pô, esse texto aqui parece que está falando do PT também, de fato porque a gente pode pegar esse exemplo, formação do Partido Revolucionário hoje, e pensar, não, como é que nós vamos fazer para evitar essa burocratização, para evitar que a gente deixe de ser militante, estando militante, empregado de uma burocracia, que não tem nada a ver de revolucionário, é oportunista, empreguista, sabe? É por isso que apoia vice de Alckmin, vice de quem quiser, até do Bolsonaro, se quisesse ser vice, estava valendo. É gente interessada nas prebendas do Estado, não tem nada a ver aí com defender o interesse da classe trabalhadora, o mínimo que seja ainda. Até o seu Lula mudou o discurso. Mas não vai mais fazer reforma trabalhista, reforma previdenciária. Então, agora, isso eu estou aqui no convite do Jean, agradeço, a gente tentar formar aí realmente um partido revolucionário, uma coisa que tenha, não só a gente, mas aqueles que a gente for, os trabalhadores que estão hoje aí desgarrados, se sintam participantes do movimento para melhorar a vida da gente, do planeta e da sociedade. É isso, gente. Obrigado. Bom, gente, não tem mais ninguém inscrito. Eu queria falar só uma outra coisinha, bem rapidinho. O Jean citou isso na apresentação dele, que é essa coisa da... Se eu queria esmiuçar um pouquinho mais, que é uma discussão muito interessante, essa questão da confusão, da fusão entre Estado e partido, entre Estado e partido, isso, ou Estado e governo, né? Porque a gente tem, mesmo na sociedade burguesa, a gente tem uma separação entre Estado e os partidos, né? A vida do partido, ela não se confunde diretamente com a vida do Estado. Principalmente os partidos são uma salada, uma bagunça, e os partidos são comprados pelos deputados, pelos secretários, essa bagunça, né? Mas essa fusão do Estado e do partido é uma coisa muito interessante. O Trotsky abordou isso muitas vezes. Tem um texto que chama de partido, classe, direção e partido, que discute essas coisas também. Mas só para a gente pensar, tentar entender um pouco mais como aconteceu, né? Porque você tinha lá, e tem a ver com a questão da burocratização também, falado anteriormente, você tinha então um monte de dirigente, um monte de direção que vinha das fábricas, que vinha do campo, que vinha de diversos setores da sociedade, formando autoeducando-se no movimento, na luta de 5, na luta de 17. Nesse aspecto, fala que é uma geração toda que se formou, né? A geração que pegou 5, pegou 17, pegou a Guerra Civil, os que sobreviveram acumularam muita experiência, né? E a outra geração que entrou no partido nos anos 20, né? Então, você tem toda essa camada migrando depois, nos anos 20, os cargos de administração do Estado. Então, o cara que trabalhava ali na base, que fazia movimento básico, que organizava, que articulava, que escrevia, que debatia, que participava da assembleia, que trocava ideia no circulava, esse monte de coisa, né, esses dirigentes, eles acabaram, isso é uma coisa muito maluca, porque é uma solução do Estado. Né? No Estado czarista que tinha, que é uma mescla entre o Estado feudal e o Estado burguês, entre a composição que é também maluca, né? E esses cargos acabaram sendo esvaziados, ocupados, tal, né? Inclusive, se discute isso, né? O Lênin e outros discutem isso, do que teve que se fazer para aproveitar, inclusive, os dirigentes estatais, administrativos da velha burocracia, né? Então, essa massa de iniciativa, isso aparece nesse texto do Trotsky, eu não sei se é nesse texto do não sei se é esse texto do... Eu não sei se é esse texto do Monteiro, que é até agora, eu esqueci o nome do texto. Até sobre a Revolução contra a Revolução, não sei também se é no Estado Operário que terminou o bonapartismo, né? Que os operários começam a reclamar, esses dirigentes que são movidos para esses cargos do Estado, em vez de fazer esse movimento de base, esse movimento de articulação orgânica com a classe trabalhadora, eles começam a reclamar dessa rotina, dessa pasmaceira que é a rotina da administrativa do Estado, né? Então, além da Guerra Civil, que levou a maior parte dos quadros que iam para frente da batalha, para dirigir, para organizar, que eram operários e foram obrigados a virar tenente, coronel e soldado e tudo mais. Além disso, uma parte dessa galera ainda foi obrigada a ocupar esses cargos no Estado, né?
Isso não como um objetivo, naturalmente, de desviar da militância, nada, mas é porque alguém tinha que fazer aquelas tarefas. O próprio Lenin também passava o dia inteiro atolado, um monte de documento, um monte de coisa, um monte de papel, né? O Lenin como uma figura mais do partido, né? E isso drenou, né, uma grande parte desses quadros, né, para essa burocracia. E estando nesse cargo administrativo do Estado, ao longo dos anos, ao longo da década de 20, eles vão perdendo a capacidade política, né, de dirigir o processo, de intervir no processo, e cada vez mais esses círculos burocráticos se afirmando e tirando o poder e a iniciativa dessa galera. Então você é um quadro revolucionário e de repente vê um carimbador lá, um fiscal de produção, um fiscal de estoque, sei lá o quê, né? Então isso treinou a energia do partido, né? E esse é um elemento que os anarquistas insistem muito nisso, né? Que como se fosse um projeto do Lenin. Isso não é um projeto, foi uma consequência da forma como tomou o poder, da guerra civil, do isolamento da Rússia, da Revolução Mundial, né? Nessa primeira década e tal, que não aconteceu a Revolução Alemã, o Goethe vai falar isso, né? Isso impactou. Isso, as massas cansadas do processo revolucionário, né? De 10 anos de revolução. Quem começou a revolução em 5, estava em 22, estava já 20 anos de revolução. Essa galera estava esgotada. Eu falo isso no tese da Revolução e Contra-Revolução. Essa galera estava esgotada pelos nervos, fisicamente, não aguentava mais vestir uniforme e fazer essas tarefas. Né? Então, além desse cansaço dessa geração de revolucionários, essa drenagem de quadros para a administração do Estado, que é uma coisa que se acontecesse uma revolução, já se repor de novo. E eu mandava lá o Jean lá para assuntos do povo, do comissariado do povo, e vai lá para reorganizar. Então também tem isso, né? E tal. E eu estava dizendo isso dos anarquistas, tem um setor dos anarquistas que falam isso, né? Como se fosse proposital essa fusão entre Estado e partido, né? E na verdade é uma consequência da revolução. Mas, acontecendo esse processo, essa burocracia que vai surgindo, esse grupo do Estado que vai surgindo, é um grupo, né? Todo um grupo, na verdade. A gente fala muito do Stalin, o pessoal critica a gente para disso, o Stalin, se sonha com o Stalin, enquanto na verdade é parte de um processo, né, maior, tal, e conforme esse período vai se aprofundando, essa galera vai se deslocando cada vez mais. E o que não era projeto inicial acaba se consolidando como um projeto de real política, né, de ficar no Estado e se manter ali e isolar a oposição, isolar os dissidentes, né? E aí, na verdade, essa fusão acaba contribuindo para matar a iniciativa da base e matar a iniciativa dos quadros. Não sendo suficiente, porque o Congresso 28 ainda vai dar muito trabalho para o Estado até 28, não sendo suficiente, começa a matança física, guerras civis, pequenas guerras civis articuladas com os grupos, que vão dar depois na matança do década de 30. Só isso. Valeu. Pode falar, Jean. Bom, tô achando tudo isso aqui muito rico, camaradas, porque cada um aqui, assim, a gente não é tudo do mesmo lugar, né? Então, dentro dessa tradição de esquerda revolucionária, a gente participa de várias tendências aqui dessa grande história, né, do movimento operário. Acho que muito importante, né? Eu tenho muito acordo com o que vocês falaram aqui até agora, né? E essa questão do Estado, da burocratização, né? E me faz pensar muito em relação aos dias de hoje também, em relação à burocratização no sentido da relação do partido com o sindicato, né? O sindicalismo que o Lenin já criticou lá em 1902, né? Que veio sendo feito críticas a essa atuação, como os revolucionários atuam nesses aparatos, né? E me faz muito lembrar o que eu tinha acabado de expor aqui, daquela passagem desse capítulo inicial que o Trotsky fala, olha, os militantes não se encontram no partido, né? Mas muitas vezes acabam se encontrando nessa estrutura, né? Nessa estrutura burocratizada. E no caso do sindicato é muito visível isso até os dias de hoje, né? Mais uma vez, sempre com as suas particularidades dos dias de hoje, etc e tal. Mas lembrando, como eu disse, né, o texto do Trotsky é um ponto de reflexão para nós pensarmos o hoje. Do contrário, toda essa proposta aqui se perderia. E quando penso no sindicato hoje, eu vejo muito isso, né? Ou seja, militantes, né, a minoria, claro, né,
que são revolucionários, de organizações revolucionárias, que participam nos sindicatos, né? Mas atuam no sindicato, né, com a centralidade, eu chamo assim, no sindicato, em detrimento da importância do partido. É uma coisa meio doida isso, né? Chega um momento que essa burocracia fica tão cristalizada, né, que o sindicato passa a ser o partido. E o partido, ou seja, no sentido de ser prioritário, né? E o partido, por exemplo, passa a ser secundarizado, né? Mas mantém-se o vínculo, né? É uma intersecção monstrona que acontece, né, entre partido e burocracia sindical. Isso é muito interessante porque muitos camaradas, né, vão se reconhecer como dirigentes, não formalmente, meramente formal, apenas formalmente, mas vão se identificar, vão se encontrar, para usar o termo do Trotsky, vão se encontrar na direção do sindicato, né, e vão se estranhar com outros setores, vamos chamar assim, do aparato do próprio partido, né, no sentido de manter-se, ficarem no aparato, dirigindo o sindicato por décadas, né, e o mais grave, né, agindo de uma forma burocrática, muitas vezes isolada da própria burocracia do partido, criando uma nova burocracia, né, mas vinculados ao partido, mas com uma autonomia gigantesca, né, distante da base, do mesmo problemática, ao meu juízo aqui, né, e é obrigado a concordar, que o Trotsky está apontando aqui em 23, né, ou seja, vira uma direção burocratizada do sindicato, distante dos operários, dos trabalhadores do tal XYZ sindicato, né, e cria uma casta meio que autônoma, inclusive do próprio partido do qual foi lá cumprir tarefa, por exemplo, né. Isso é gravíssimo, né? E eu acho que fica mais grave ainda quando a organização partidária reconhece a existência disso, né? Propõe-se a debater, né? E literalmente me faz, desculpa mais uma vez, toda hora eu vou ficar com esse fantasminha, eu não estou querendo ser mecanicista, fazer transposição de 23 para 2023, 2022 ainda, né? Mas é que me parece permanências, problemáticas permanentes, né? Ou seja, aí o militante se encontra firme no sindicato, bate no peito, eu sou sindicalista, etc e tal, mas dane-se o processo ou a construção do Partido Revolucionário. É aquela questão do encontro mais no movimento sindical do que na própria construção ou reconstrução, como eu penso, né, da Quarta Internacional. Aliás, isso aí fica até risível, isso aí não está nem entre a pauta da discussão, reconstruir Quarta Internacional. Ou seja, eu me identifico no meu sindicato e dedico e giro minhas forças, minhas energias para a minha atuação sindical. Vamos imaginar que está bem intencionado, etc, tal. Mas numa perspectiva revolucionária, só uma luta econômica, né? Ou seja, isso é pré-Marx, né? Isso é pré-Marx, né? Então são problemas gigantescos que eu acho que a gente continua se deparando, né, com os dias de hoje. Talvez atenda por nomes diferentes. Nesse caso, acho que nem atende por nome diferente, não. Né? Mas são problemas que permanecem, né? São recorrentes, né? Com as suas particularidades do momento, mas eu acho que o núcleo duro, o fundamento, né, desse burocratismo ainda se mantém de pé firme e forte, né? Assim como a necessidade de extração de mais-valia se mantém firme e forte em relação ao século XVIII, XIX, né? O burocratismo se mantém firme e forte também, né? Eu acho muito interessante isso aí. Então, é só um comentário. Concluo. Aldir? Assim, a questão aqui, essa questão da casta, né, do partido, que meio que se autorreproduz, né, não ajuda a entender quais as relações que explicam isso, né. Parece uma coisa descolada da realidade, mas há uma realidade subjacente a isso. Talvez relações do trabalho, da produção, alguma coisa que explique isso. Eu fico falando assim por conta porque senão fica parecendo uma questão moral de um grupo, sabe assim. E nunca parece que é isso que explica de fato as coisas, sabe? Nunca, entendo, não sei se eu estou sendo claro, mas eu digo, nunca parece que é isso. A fundo parece que você tem determinações que ajudam a explicar essa posição, que aí a gente diz que agora se repete em 2022, estamos em 2022, sei lá. Até um companheiro aí falou de outro partido e tal. Então não é o indivíduo que explica isso, nem um grupo de indivíduos. Isso é uma questão das relações, né, que produzem isso, eu acho. Não sei.
Jean, eu queria aproveitar esse restinho de tempo, eu acredito que a gente já esteja para encerrar, mas e seria mais uma pergunta do que para um comentário como dos outros camaradas, né? Mas teve um ponto na sua exposição que você comentou, acredito que um posicionamento bem particular, né, da sua interpretação sobre a parte do texto, falando sobre a questão da burocracia nessas regiões mais interioranas, né? Você comentou como que ela é diferente, eu acho, né, pelo que eu entendi. E eu sou um militante que atua numa cidade do interior de São Paulo, né? Eu percebi que tem outros camaradas de outros lugares aqui, mas é uma questão que também me chama um pouco a atenção. Eu percebo que em relação a alguns camaradas que atuam em regiões mais centrais, mais, né, metrópole, São Paulo, Campinas, existem algumas questões de burocracia mesmo, de alguns partidos mais, enfim, burocratizados, né, mais tradicionais em sindicatos, até no caso de movimento estudantil, que fazem com que as relações e algumas disputas sejam bem diferentes em teor qualitativo mesmo, né? E faz com que a própria estratégia de atuação mude bastante. E eu sei que você falou que não ia se estender nesse ponto, mas acredito que, se possível, conversar sobre isso posteriormente, para eu entender melhor como que é essa sua análise, se realmente eu entendi corretamente, é algo que eu gostaria de fazer, particularmente, né? Ou depois trazer também nos próximos encontros. Sim, eu acho que é importante isso, sim, Murilo, né? É que é claro que cada um de nós aqui, bom, falando por mim, eu vou trazer as experiências empíricas. Quando eu falar empiricizar alguma coisa, são aquelas que eu tive, né? Que não serve de lei geral para todo mundo, toda organização, né? Todo momento. Mas eu acho que tem. E tentando ligar isso com essa preocupação do Aldir, que é uma crítica, eu acho que fundamental, né? Tirar a questão, se está abstrata, a gente tem que fazer esse esforço de empiricizar, não só ser empírico na abordagem, mas qual é a concretude disso, né? Eu acho que, sei lá, sem querer dar exemplos aqui, mas partindo do que você colocou agora, Murilo, né? São vários exemplos possíveis, né? Por exemplo, vou criar uma situação hipotética, lamentavelmente hipotética, mas isso acontece de fato materialmente, né? Uma regional, um partido X está lá no interior, não precisa ser no interior, pode ser uma periferia do centro urbano, do grande centro metropolitano aí e tal, né? Mas, por exemplo, um partido que está, sei lá, no interior do Brasil, no centro-oeste, né? Vai ter um congresso. Vou falar congresso porque é a instância máxima de deliberação, né? É o organismo máximo de um partido revolucionário, né? Vai ter um congresso, e aí faz toda uma discussão pré-congressual, se coloca lá, tem critérios para ter lá os delegados, para que se o camarada da regional X, YZ, seja da grande cidade, do interior, né, se coloque como candidato, como tribuno, né, nessa instância máxima que é o Congresso. Enfim, tem uma série de critérios, né, e cada organização tem lá seus critérios, né, para poder ser o delegado, né, basta só querer. Suponhamos que atenda todos esses critérios, aí tal regional tira lá o seu delegado do grupo, né, de um certo número de núcleos e tal, e de repente, em último momento, né, o comitê, o birô, né, enfim, no Brasil tem organizações que inventou uma nova categoria, o tal do birozinho. Até hoje, inclusive, até coloco isso aqui no seminário, para quem tiver conhecimento do birozinho na União Soviética, na Rússia, me fala, porque eu não tenho nem essa referência do birozinho, né? É uma subcategoria. A função que o Carlos falou muito bem do birô, né, é como se fosse um subbirô, são auxiliares do birô, né, carinhosamente chamado de birozinho. Eu falo o seguinte, é o seguinte, dirigente tal da regional tal, quem é o delegado de vocês aí? Vocês têm um delegado, não tem? Tudo, atendeu os critérios para ter um delegado? Sim, temos. Né? É o fulano, Joãozinho. Aí, então é o seguinte, como a gente está fazendo uma construção muito grande sindical lá, sei lá, na região, também na região centro-oeste, é importante que um camarada do sindicato lá da outra cidade, né, no caso, por exemplo, Brasília, vá como representante delegado aí, ou seja, é uma violência absurda em relação ao próprio regimento da própria organização, que formalmente trabalha com uma inspiração leniniana, ou ainda leninista revolucionário, etc e tal, mas no fundo reproduz um burocratismo brutal, tacanho,
para organizar, quando essa organização ainda se reivindica como trotskista, mais grave ainda, é elevada à enésima potência a gravidade da coisa. É bizarro o negócio. Né? Então, isso é uma particularidade, não quer dizer que isso acontece em todos os estados, todos, pensa numa organização X, isso é variável. Né? Então, eu acho que tudo isso demonstra empiricamente a atuação da burocracia. Né? Então, todo um processo, né, que não é só formalista, é um processo de debate, né, de discussão que antecede talvez um semestre, até mais, né, do que vai ser discutido, né, no Congresso, ou seja, tem toda uma construção de debate, de participação efetiva da base no processo. Isso é atropelado, é famoso tratorada, né? Isso é atropelado gigantescamente. Ou ainda, sei lá, vou só para, não quero me estender tanto assim, mas precisando outras situações. Vamos iniciar o trabalho no partido em tal município, né? Vamos retomar os trabalhos, etc. E tal. De repente, começam os trabalhos, etc. E tal, no sentido... Eu sei que é muito particular o que eu estou falando, porque eu estou pressupondo que todo mundo tem uma militância, eu já tenho uma militância aqui, mas daí é o seminário. A gente vai trocando ideia aqui, pessoal, quem tiver com dúvida. E, de repente, o partido começa a existir, né? Não simplesmente formal, por tabela, vamos trazer 3 militantes aqui, 3 ou mais militantes e vamos formar. Ou seja, não, você tem 3 militantes, 2 militantes, enfim, tem um grupo de militantes, né, que vai fazer um trabalho de base junto à classe trabalhadora, ou os estudantes, etc. e tal, né? E, de repente, uma pessoa, dirigente do sindicato X, um sindicato importante, né, declara interesse pelo partido. Aí o que acontece? Aí aparece o Lenin, Trotsky, enfim, aparece meio mundo, né, na cidadezinha lá do interior, para poder falar assim, ó, agora a gente tem que girar as nossas preocupações, não é para o sindicato, é para aquela dirigente ou aquele dirigente sindical. Todo o trabalho de construção de base junto à classe trabalhadora, processo de proletarização, abandona-se tudo isso, né? E vamos centrar, não é nem no sindicato, não é nem entre os trabalhadores, que isso é importante, mas é um indivíduo que dirige um coletivo plural de um sindicato, né? Então, assim, são vários exemplos da atuação da burocracia, que certamente vocês também têm lá os vários exemplos aí, etc e tal, fica até desgastante. Mas eu acho que é importante o que você colocou, Murilo. Eu não sei se eu estou realmente respondendo o que você perguntou, mas eu estou tentando empiricizar a partir também das preocupações do Aldir, né? Ou seja, são coisas gravíssimas, partindo de um princípio não só moralista, mas eu também queria dizer que envolve moral também, camaradas, né? Na tradição trotskista envolve-se uma questão moral, mas lembrando do Marx, só com moral não se faz revolução nem se explica, né? Inclusive que é a burocracia, né? Então, mas existe uma esfera, né, sim, de elementos de uma moral revolucionária extremamente importante que eu acho que a gente tem que reivindicar. Mas é claro, só com isso também não explica até esse fenômeno. Mas eu acho que aí empiricizar é um bom caminho, né? Não fazer aqui do nosso seminário o Muro das Lamentações. Certamente vai ser um murão gigante, né? Me parece. Mas eu acho que é importante dar essas pontualizadas, assim, empiricizadas, para sair um pouco desse abstrato, né? E acaba caindo numa história de tragédia. É um negócio meio pesado ficar falando essas coisas, né? Bom, enfim. Não que eu acho que vai ter uma organização que não tem esse problema. Assim, eu acho que eu vou chamar de vício, né? Não me entenda de forma moralista aí, Aldir, mas é no sentido, são problemas de concepção e regime de partido que está sendo arrastado durante décadas, né? Durante décadas. Acho que os oposicionistas de esquerda não foram os primeiros a apontar esses problemas, né? Mas foram os que mais puderam sistematizar, sobretudo numa materialidade histórica que não existia antes de 17, né? Eu acho que muito importante, muito rico. E nesse sentido, eu acho que o trotskismo, né, em toda a sua diversificação, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas a plataforma com a oposição de esquerda, que vai redundar lá na fundação da Quarta Internacional, deixou para nós aqui uma plataforma riquíssima para poder debater isso. Não tem resposta pronta, né? Por isso que a gente está nas suas organizações. O camarada Juan colocou uma preocupação muito importante aqui, né? Mas é um seminário apenas, né? Ou seja, eu acho que aqui nós estamos militando nas nossas organizações, né? A gente não vai trazer os debates internos das nossas organizações aqui, mas certamente, né, todos aqui têm experiência para falar sobre essa questão do burocratismo, porque toda organização séria, né? E aí, tá vendo? Envolve uma questão moral, declaradamente aqui da minha parte, ela tem que estar, no mínimo, né? Se reivindica o trotskismo, considerando debater em todos os aspectos essa questão do burocratismo, né? Inclusive a moral. Eu me estendi demais, me perdoem. Né? Vai ficar chato eu terminar de falar e dizer assim, ó, por questão de ordem, aí bateu o nosso teto aqui, boa noite, pessoal.
é tudo para a gente verificar, como foi colocado aqui para os camaradas, né? Por exemplo, 3 minutos foi o proposto, né? Sacamos que 3 é pouco, vamos para 5, né? A gente pode ir avaliando isso aqui, inclusive o teto, né?